Então aqui a gente vai analisar a mesa flexora, que é campeã de dores, né, na lombar. A galera sente sempre muita dor nessa região e é campeã disso aí, né? Repara como o Lucas está fazendo, ó, o quadril se movimenta, ele começa a movimentar essa região aqui da coluna, né, a parte da lombar, e ele sempre balança muito pouco. E hoje a gente vai entender, né, como a gente vai se posicionar, como fazer todo o movimento da forma correta e como melhorar essa questão do teu movimento. Não, eu exagero. Bora. Então bora lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que à medida que tu vai dobrando o teu joelho, vai dobrando o joelho aqui, Lucas, fazendo o movimento. Essa mudança aqui do tua pelve empinar um pouquinho pode ser por vários fatores. Um deles é o encurtamento dos teus flexores de quadril, né? Principalmente o reto femoral, essa musculatura aqui da frente da nossa coxa. Então, à medida que tu vai dobrando a perna, aqui vai se alongando. Se você tiver encurtado, uma compensação que vai acontecer é a tua pelve subir um pouco, tá? E aí tu vai começar a estressar um pouco mais essa região da tua lombar. Agora, então, posicionamento. Mesmo que a gente não for questão de encurtamento, a gente vai sempre, o posicionamento vai ser sempre um padrão, que é o seguinte: aqui tu vai posicionar essa almofadinha em torno do teu tornozelo, nem muito acima na tua panturrilha, nem lá no calcanhar, é aquele meio termo mesmo, tá? Aqui a gente vai ter uma bolinha, um eixo da máquina, que é como se fosse uma bolinha aqui. Tu vai posicionar sempre alinhado com o teu joelho, para não deixar lá em cima também tudo travado, porque a gente tem que trabalhar junto com o eixo da máquina. Se posicionou, agora a gente vai analisar a questão da tua pelve. Empurra o teu quadril contra o banco, tá? Vai empurrar ele para o chão mesmo, contraindo o glúteo, para manter um bom alinhamento. Uma coisa que é comum, que a gente se posicionou aqui, certo, beleza? Só que daí a tua mão, tu começa a deixar lá embaixo. E aí as escápulas abertas, não deixando estável o movimento, assim vai compensar, né? Então, duas recomendações. Se a mesa flexora for muito grande, não esteja um apoiozinho bom aqui embaixo, igual esse aqui dessa máquina, vai segurar aqui, ó, na própria máquina da mesa flexora. Então, a tua mão vai ficar mais ou menos na linha do teu ombro. No caso, essa máquina é um pouquinho mais pequena, então o Lucas não consegue se posicionar tão bem. Mesmo assim, fecha bem a escápula, estufa um pouquinho o peito, sem aumentar muito a tua lordose, e aí tu vai fazer o movimento sempre com o bracing ativo. Então, a gente já viu um videozinho sobre o brace. Vai trazendo a perna lá em cima e solta forte o ar, volta devagar. Desce bem, alongou, sobe. Então sempre mantendo esse alinhamento, sem você começar a compensar o movimento. A galera vai falar, mas é que tá sem carga. Vamos botar uma carguinha aqui então. Botou uma carguinha, 25 kg. Cara, que essa máquina é pesada. Sempre tem uma desculpinha. Mas então, como o Lucas já tá falando, ó, esse é o alinhamento que tem que fazer. Mas se eu coloco 30 quilos, eu não consigo fazer. Então coloca menos, pô, coloca 25, não domina a carga. Aqui a gente vai ver outra coisa também. Lucas, tá sentindo a lombar agora no movimento? Não. Não tá, porque o movimento tá estável. A gente sabe, como eu já falei em outros vídeos, que as dores, né? Dores é multifatorial, envolve vários fatores, não só a questão da biomecânica, mas a biomecânica também vai influenciar assim nessa questão de tensões, essa questão de desconforto na musculatura. Outra coisa, Lucas, é recomendado uma pessoa que tem uma hiperlordose muito acentuada, encurtamento muito grande dessa parte da frente dos flexores de quadril, né, ilho-psoas, reto femoral e tal, fazer essa mesa flexora? Não. Tu recomenda? Eu recomendaria. Por que tu não recomenda? A mesa flexora, por si só, por a gente estar deitado e pela característica da hiperlordose, é o encurtamento dos flexores de quadril, sendo o principal. Parte da frente da coxa? Isso, essa parte da frente, sendo o principal o ilho-psoas e também o reto femoral, que também ele é multiarticular. Então ele é biarticular, perdão. Então ele tem uma inserção aqui no joelho, próximo da patela, e uma aqui no quadril. Então participa desses movimentos de quadril e movimento de joelho. Então o que a gente precisa pensar? Se eu estou no movimento que é para posterior de coxa, e o posicionamento depende muito também, o posicionamento da nossa pelve depende muito também dos níveis de flexibilidade do nosso flexor de quadril, principalmente reto femoral. Como vocês puderam assistir no vídeo, conforme eu fazia a flexão de joelho, que exige o meu encurtamento, digamos que máximo dos isquiotibiais, exige uma grande flexibilidade para que ceda o movimento, que seria como fosse um elástico, o meu reto femoral
para me fazer a flexão de joelho total. Caso contrário, a movimentação da minha pelve vai ser muito acentuada. Então, como o Adrian falou, eu não acho interessante passar para um hiperlordótico movimento isolado aqui na mesa flexora. Por outro lado, Adrian, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo que tem algumas diferenças na mesa flexora e eu percebi que essa daqui é uma mesa flexora que ela tem uma leve inclinação no banco. Qual que é a tua recomendação? Se tem aquelas mesas flexoras que são muito retas ou aquelas mesas flexoras como tu mesmo citou, que são mais curtinhas assim. Tu tem alguma recomendação para esse tipo de maquinário? Sempre tem, né? Então assim, a máquina vai ter um ajuste que ela já é feito da própria característica da marca, né? Mas sempre tem alguns ajustes que a gente pode estar fazendo e sempre vai ter algum defeitozinho também nas máquinas, tá? Exato. Então, o que acontece? Essa aqui ela já tem uma boa angulação. Essa angulaçãozinha que ela tem nesse banco serve para a gente conseguir encaixar melhor o nosso quadril e deixar no bom posicionamento. Como reto é mais difícil fazer o movimento, muito acentuado também não é interessante. Exato. Então, esse meio termo que é o interessante. Então também vai influenciar a questão do tamanho do indivíduo. Exato. Como o Lucas é uma pessoa um pouco maior, para ele se encaixar, aqui ficou bom ele apoiando aqui embaixo. Mas a grande maioria das máquinas são muito grandes, e aí a hora que tu vai se posicionar, deixa eu só mostrar aqui, Lucas. Vai se posicionar, tu acaba fazendo o seguinte, relaxando as escápulas lá embaixo, né? Até aí, abraçando lá aí embaixo. Isso, aí é mais difícil fazer o movimento. No caso, para mim, eu consigo manter um bom alinhamento aqui porque eu sou um pouco mais baixo, né? Então, o que a gente pode fazer? Se a máquina for muito reta, a gente pode dobrar um colchonete, colocou no meio, ajustou. Também é uma possibilidade. Como tem algumas outras máquinas que ela não é inteiriça o banco aqui, ó. Ele tem um furo aqui no meio. Já viu também, Lucas? Também tem já. um furo já aqui vi. no meio. Então, assim, vai ter vários ajustes, dependendo de cada indivíduo e cada máquina, né? Cada aparelhagem. Então, a gente tem que analisar sempre o seguinte. Como a prescrição não é, digamos que igual para todo mundo, a forma de realizar o exercício não vai ser igualzinha para todo mundo. O que é interessante? A gente ter parâmetros, não padrões específicos engessados, né? Então a gente ter parâmetros para a gente conseguir ajustar. Para isso que serve a cinesiologia, para isso que serve a biomecânica. Se você quer entender, qual parte da musculatura está sendo hipertrofiada, Lucas? Qual que é melhor, cadeira flexora ou mesa flexora? Isso é um assunto para um próximo post. Então isso, se você sente dor na lombar fazendo essa mesa flexora, faz esse ajuste que eu te falei, eu aposto que você não vai sentir mais dor e depois vem comentar aqui embaixo. Tem que analisar que esse é um exercício mais isolado, então para essa cadeia posterior, e não adianta você querer treinar o teu ego colocando uma carga que tu não vai suportar. Questão do teu movimento. Não, eu exagero. Aqui é um movimento difícil, é um movimento mais isolado que demanda uma capacidade de força grande dos posteriores de coxa. Então, a carga não quer dizer que vai ser leve, porque o leve e o pesado é relativo para cada pessoa. O que eu recomendo? Só progrida a carga depois que estiver mantendo um bom alinhamento e dominou a técnica. Né? Não dominou? Não faz. Mesma coisa a gente falou no vídeo de métodos de treinamento. Exato. Métodos avançados você pode implementar aqui também, desde que tu já domine a técnica. Então não vamos colocar a carroça na frente dos burros. É isso aí. Lucas, o que vai ter ano que vem? Você quer entender de disfunção postural para entregar mais resultados estéticos para o seu cliente e também para si mesmo, para aplicar em si mesmo, o nosso curso está aí, tá? Então, a partir do ano que vem, curso de biomecânica e avaliação postural. Bora! Time que ano que vem a gente vai dominar tudo, hein? É nóis. Bora, Lucas!